E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos estar lendo do verso 5 até o verso número 7. Esta é a primeira mensagem de alguns dias que estaremos ministrando sobre este capítulo 1 de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. Existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Amém? Até aí. Amados, aqui nós temos um texto que começa a narrar o nascimento de João Batista. Diz o texto que havia um sacerdote chamado Zacarias. Um sacerdote, homem de Deus, homem que ministrava no templo, homem que foi escolhido, uma função para aquela época, vamos dizer assim, honrada e privilegiada, porque tinha a oportunidade de ministrar dentro do templo, assim como lá no início, ministrar no tabernáculo. E este Zacarias era casado com Isabel, que era uma das filhas de Arão. Quem era Arão? Foi o primeiro sumo sacerdote. O que deu início à linhagem sacerdotal. Porque todo sacerdote, ele vinha da linhagem sacerdotal, onde o início se deu com Arão. Então este homem, este sacerdote, Zacarias, ele era casado com uma das filhas de Arão, com Isabel, e diz o texto, verso número 6, que eram ambos, todos dois, eles eram justos perante Deus. Exerciam a justiça na sua vida perante ao Senhor. E também eles andavam sem repreensão. Ou seja, não tinha nada na vida deles que pudesse ser repreendido. E eles andavam em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles não cumpriam apenas algumas coisas, aquilo que lhe convinham, aquilo que estava, que era mais fácil, que era mais simples. Porque muitas pessoas cumprem os mandamentos do Senhor, os mais simples. Fazem algumas coisas e julgam estar cumprindo a vontade do Senhor. Mas Zacarias e Isabel, eles cumpriam todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram justos, andavam retos no caminho do Senhor e cumpriam todos os seus mandamentos. Agora, no verso 7, nós vemos algo que entristece muitas pessoas.
não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Ou seja, eles cumpriam os mandamentos, eles andavam em retidão perante o Senhor, eram justos, porém, lhe faltavam algo. Isabel era estéril, não podia gerar filhos. Hoje isso não é algo extremamente relevante, né? Vamos dizer assim. Muitas pessoas não têm filhos. Eu mesmo conheço pessoas, casais que não têm filhos e nem por isso são infelizes, nem por isso, né? Mas naquela época era algo importante e era também alvo de críticas, de determinados comentários quando a pessoa não conseguia gerar filhos, não conseguiam dar prosseguimento à sua linhagem. Então era algo importante, muito importante para aquela época você gerar filhos. Tinha a questão do primogênito, né? O primogênito era esperado como alguém especial, era o primeiro. Só que esse sacerdote e esta mulher, Isabel, uma das filhas de Arão, não poderiam ter filhos. E diz mais o texto que já eram avançados em idade. Piorou, porque chega um certo tempo em que não há mais condição de ter filhos. Naturalmente, né? Naturalmente não há condição de ter filhos. Tirando a questão dela ser estéril, né? Então, além dela ser estéril, já tinha passado o tempo dela gerar filhos. Então, este era o pano de fundo da vida deste casal. Embora tendo que conviver com esta enfermidade da sua mulher ser estéril, eles permaneciam exercendo o seu ministério. Zacarias permanecia exercendo o seu ministério. E ambos, tanto ele quanto Isabel, eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos. Poderiam estar revoltados, poderiam estar chateados, questionando, porém, eles continuavam caminhando diante do Senhor. Embora venhamos a ter dificuldades, situações adversas, temos que continuar a nossa caminhada. Temos que continuar a nossa jornada. Por quê? Porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. E amanhã nós vamos estar dando seguimento a esta mensagem sobre a família, vamos dizer, a família de João Batista, como era a família de João Batista, o início desta trajetória. Mas a primeira coisa que podemos perceber nesta família é que, embora as dificuldades, embora as adversidades, eles permaneciam nos caminhos do Senhor, permaneciam levando a sua vida em retidão, exercendo a justiça e cumprindo os mandamentos do Senhor e os seus preceitos. Embora estamos sujeitos a todas as situações da vida, temos que continuar, perseverar e manter a nossa caminhada diante do Senhor. Por quê? Porque o melhor ainda está por vir. Amém? Amanhã vamos dar a continuidade desta mensagem. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor e comece esse dia projetando um dia com um caminhar reto diante do Senhor, exercendo a justiça para a honra e glória dele. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.
Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.